Banco Central aumenta a taxa de juros pela primeira vez no governo Lula. Novos aparelhos de comunicação explodem, provocando dezenas de mortes no Líbano. A Anatel investiga como as pessoas conseguiram acessar a rede X do empresário Elon Musk, que continua suspensa no Brasil. Mudanças climáticas provocam um dos momentos mais complicados para a Terra, como o segundo inverno mais quente no Brasil em mais de 60 anos. IBGE revelou que no ano passado, quase 90% das indústrias brasileiras desenvolveram um projeto de preservação ambiental. Balanço do Ministério do Trabalho revelou hoje que no ano passado as mulheres ganharam 20% menos que os homens para fazer o mesmo serviço. Em uma entrevista exclusiva com a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, Marina Helena. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O inverno deste ano no Brasil, que vai terminar domingo, já é o segundo mais quente desde 1961. A temperatura de 23,1 graus centígrados perde apenas para o ano passado. E, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, os fenômenos incomuns da natureza estão se multiplicando. Os extremos climáticos têm se intensificado em diversas partes do mundo. O planeta enfrenta uma série de eventos intensos e muitas vezes contraditórios, como tempestades no deserto do Saara, incêndios descontrolados em Portugal e secas severas no Brasil e em outros países da América do Sul. Esses fenômenos são cada vez mais atribuídos ao aquecimento da atmosfera e dos oceanos, que afetam o equilíbrio climático global. Recentemente, a África, com destaque para o Sudão do Sul, sofreu inundações inesperadas, forçando o deslocamento de milhares de pessoas. O aquecimento dos oceanos, especialmente o Atlântico, atingiu níveis recordes nos últimos 16 meses, o que tem contribuído para as secas prolongadas e o aumento da temperatura em várias regiões. O Brasil, por exemplo, enfrenta uma seca histórica, que afeta grande parte do território, incluindo áreas da Amazônia, Centro-Oeste e Pantanal, onde os incêndios florestais são constantes. Os efeitos são sentidos por toda a população, afetando a saúde das pessoas e a economia do Brasil. A situação na Europa também é crítica, com Portugal enfrentando um dos maiores incêndios florestais dos últimos anos, enquanto países da Europa Central, como Áustria, Romênia e Polônia, estão sendo castigados por chuvas torrenciais que deixaram cidades submersas. Na Ásia, tufões sucessivos atingem a China e outras regiões, e nos Estados Unidos, enchentes e ondas de calor extremo tornam-se cada vez mais frequentes. Climatologistas alertam que esses eventos são consequências diretas do aquecimento global exacerbado pela ação humana. Embora o planeta não esteja atualmente sob a influência do El Niño ou Laninha, os fenômenos naturais que tradicionalmente afetam o clima global, o aquecimento dos oceanos e da atmosfera, tem sido o principal fator de desequilíbrio. Sem ações concretas, o cenário pode se agravar ainda mais nos próximos anos. O desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico desde 2023. O volume é 1,5 vezes maior do total gerado anualmente pela indústria brasileira. O levantamento foi feito pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A taxa de milhões de toneladas de gás compreende apenas o período entre janeiro de 2023 e julho de 2024. A pesquisa foi realizada através do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, do IPAM. O sistema de alerta observa o abate de árvores usando satélites ópticos. De acordo com os dados, houve o desflorestamento de 1,4 milhão de hectares, equivalente a 1,97 milhão de campos de futebol. A maior parte das emissões no Cerrado
Cerrado se concentraram na região da Matopiba. A área alcança os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Cerrado é o segundo maior bioma do país e é formado por 3 tipos de vegetação. A florestal, que gerou quase 37 milhões de toneladas das emissões de gases de efeito estufa. A campestre, resultando na emissão de cerca de 10 milhões de toneladas. E a savânica, que foi a mais destruída no período, com 88 milhões de toneladas. Ainda de junho a agosto deste ano, as queimadas recordes na Amazônia resultaram em 31 milhões de toneladas, segundo o relatório. O IPAM afirmou que a situação representa um desafio para a preservação do bioma. Segundo eles, é necessário políticas de incentivo à conservação e uma maior fiscalização do desmatamento ilegal. Entre os estados que mais emitiram gás, o Maranhão liderou com 35 milhões de toneladas, resultantes no desmatamento de 273 mil hectares. Ainda nesta edição, uma entrevista com a candidata a prefeita de São Paulo pelo Partido Novo, Marina Helena, que não confia em pesquisas e até deu exemplos de quem estava descartado pelos números, mas foi eleito. E a seguir, a Anatel investiga como as pessoas conseguiram acessar a rede X do empresário Elon Musk, que continua suspensa no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações passou a investigar o acesso que muitas pessoas fizeram no Brasil através da rede X do empresário Elon Musk. A rede social voltou a funcionar no país mesmo com a proibição determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os relatos foram compartilhados no Blue Sky, rede social do X. Algumas pessoas então conseguiram entrar e publicar pelo aplicativo do X usando Wi-Fi e dados móveis da operadora. A hashtag O Twitter Voltou ocupou o primeiro lugar nos Trade Topics. No entanto, ainda não está claro o motivo pelo qual algumas pessoas conseguiram acessar a rede social, mesmo com a suspensão no país. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou que acompanha a situação e que não houve alteração da decisão de bloqueio da plataforma no país. No STF, a avaliação internamente é de que o acesso ao X pode ter sido causado por instabilidade no bloqueio. É importante lembrar que a plataforma foi suspensa aqui no Brasil no dia 30 de agosto, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, lá também do Supremo Tribunal Federal. Moraes tomou então essa decisão após a empresa não obedecer a uma ordem do ministro, de instituir um representante legal no país. O magistrado também pôs ali uma multa diária de R$50 mil por descumprimento, inclusive pelo uso de redes privadas, como ferramentas de VPN. Um outro detalhe também é que na semana passada, Moraes acabou determinando ali a transferência de 18,35 milhões de reais que estavam em contas bloqueadas das empresas X e Starlink, que também pertencem ao empresário Elon Musk, aos cofres da União para o pagamento de multas por descumprimento de ordens judiciais. Os valores haviam sido bloqueados por ordem de Moraes para o pagamento de multas que haviam sido então impostas à plataforma X devido a sucessivos descumprimentos de ordens judiciais, como o bloqueio então de contas e a retirada de páginas disseminadoras de fake news. O X também ignorou ali a determinação judicial para que indicasse um representante legal da rede social no país. Controlada então ali, pelo multimilionário Elon Musk, a rede social X tem colecionado atritos com autoridades de diversos países, desde o Brasil até a Austrália e Inglaterra. O bloqueio da União Europeia, inclusive a Venezuela, entre outros. Musk também é investigado no STF no inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de grupos que supostamente então se organizaram nas redes para atacar o STF, seus membros e a eleição brasileira em 2022. O Banco Central dos Estados Unidos fez o que o mercado do mundo inteiro esperava. Depois de 4 anos, reduziu a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. A variação agora será de 4,75% a 5% ao ano. E no Brasil aconteceu o contrário. O Banco Central fez a primeira alta da taxa desde que o presidente Lula assumiu. O juro subiu 0,25 ponto percentual para 10,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária justificou a medida pelo receio do aumento da inflação. O anúncio foi feito depois do encerramento das negociações. O dólar já havia caído 0,47%, cotado em R$ 5,46 para a venda. E na Bolsa de Valores,
A baixa foi de quase 1%, aos 133.748 pontos. A desigualdade salarial entre homens e mulheres aumentou, de acordo com o segundo relatório divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A pesquisa mostrou que as mulheres receberam, em média, 20% a menos que os homens em 2023. Segundo o relatório, a diferença entre os salários é ainda maior para mulheres em cargos de direção e gerência. Elas recebem 73% da remuneração dos homens que ocupam os mesmos cargos, ou seja, 27% a menos do que deveriam se houvesse equidade de gênero. O levantamento considerou 18 milhões de trabalhadores de mais de 50 mil estabelecimentos e com 100 ou mais empregados. Nessas empresas, a remuneração média é de R$ 4.125, mas essa média esconde diferenças de gênero e raça. A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier, ressaltou que o desequilíbrio no mercado de trabalho reflete o fato das mulheres geralmente ocuparem cargos que pagam menos. Em 2023, o salário médio das mulheres foi de R$ 3.565, enquanto dos homens ficou em R$ 4.495. O levantamento do governo também destacou que as mulheres negras recebem 50,2% dos salários dos homens brancos no Brasil. Em 2023, o ganho médio da mulher negra foi de R$ 2.745, enquanto dos homens não negros foi de R$ 5.464. Em 42,7% dos estabelecimentos com pelo menos 100 trabalhadores que participaram do levantamento, as mulheres pretas ou pardas eram até 10% do contingente de funcionários. Ao divulgar os dados, o governo também lançou um Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre homens e mulheres. O documento lista 79 ações em 3 eixos para estimular a equiparação das funções e dos rendimentos entre homens e mulheres e capacitar mulheres jovens e incluir o tema nas negociações sindicais. E ainda nesta edição, uma entrevista ao Jornal das 22, a candidata à prefeitura pelo Partido Novo, Marina Helena, falou sobre um eventual apoio a Pablo Marçal do PRTB. E a seguir, novos aparelhos de comunicação explodem, provocando dezenas de mortes no Líbano. Novos aparelhos de comunicação utilizados pelo Hezbollah explodiram hoje no Líbano. Pelo menos 20 pessoas morreram e 450 ficaram feridas. A explosão de dezenas de walkie-talkies do grupo Jita Hezbollah deixaram mortos e feridos em todo o Líbano nesta quarta-feira, um dia depois de milhares de pagers da organização terem sido detonados quase simultaneamente no país. Segundo informações do Ministério da Saúde libanês, somados os 2 ataques coordenados, deixaram um total de 26 mortos, incluindo 8 pessoas que o grupo apontou como seus integrantes e mais de 3.000 feridos. A organização político-militar, assim como autoridades dos Estados Unidos e de outros países, apontaram Israel como responsável pelas ações, as mais recentes, em uma série de troca de hostilidades entre os dois lados desde 8 de outubro, um dia após os ataques do grupo terrorista Hamas no sul israelense que desencadearam a guerra em Gaza. As vítimas foram levadas para hospitais que ficaram sobrecarregados. Em um centro de saúde em Beirute, um médico descreveu os ferimentos como nunca vistos antes. E a médica Joelle Kadra relatou que os ferimentos eram principalmente nos olhos e nas mãos. O ministro da Saúde do Líbano, Firas Abiad, disse que muitos dos feridos
tinham lesões nos olhos e que outros tiveram membros amputados. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que as indústrias de médio e grande porte no Brasil possuíam pelo menos uma iniciativa ambiental em seus processos produtivos. As iniciativas relacionadas aos resíduos sólidos e reciclagem e reuso foram as mais apontadas. Os resultados sinalizam que as iniciativas e práticas ambientais têm se difundido bastante nas empresas industriais e entre as diferentes áreas. Dentre os setores com maior proporção de empresas que tinham pelo menos uma iniciativa ou prática ambiental relacionada aos temas investigados, destacam-se fabricação de bebidas, com 100%, fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, com 99,4%, fabricação de artigos de borracha e plástico, com 95,9%, fabricação de equipamento de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 95,8%, e fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com 95,1%. O IBGE destaca que tanto os recursos hídricos quanto as emissões atmosféricas, a despeito de serem práticas utilizadas por elevada proporção das empresas de maior porte, registraram apenas 34,8% de incidência, respectivamente no conjunto das empresas de 100 a 249 pessoas ocupadas. O IBGE aponta maior engajamento das empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas em alguma atividade relacionada à diminuição de impactos negativos ao meio ambiente. Em 2023, 89,1% das empresas industriais com 100 ou mais empregados implementaram pelo menos uma iniciativa ou prática ambiental em recursos hídricos, resíduos sólidos, eficiência energética, reciclagem e reuso, uso do solo e emissões atmosféricas. Outro destaque da pesquisa foi os dados sobre teletrabalho nas empresas industriais. Quase metade das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas adotou este tipo de trabalho em pelo menos algum grau. No setor administração, o teletrabalho foi implementado pela ampla maioria das empresas que operam de forma digitalizada. A pesquisa mostrou que quanto maior o porte das empresas, maior a proporção daquelas com pelo menos uma iniciativa ou prática ambiental. E veja a seguir uma entrevista exclusiva com a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, Marina Helena. Entre outros assuntos, ela deu maiores detalhes sobre a tolerância zero com a criminalidade que está em seu programa de governo. Eleições 2024. Para dar sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o Jornal das 22 da Rede Internacional de Televisão recebe hoje Marina Helena, do Partido Novo. O tempo será de 25 minutos. E não faltam assuntos quando falamos sobre uma cidade tão grande. São Paulo, cidade múltipla, 470 anos de idade e quase 12 milhões de habitantes. E todo ano recebe mais que o dobro de visitantes. Pessoas que buscam espaço para morar, trabalhar, alimentar, estudar e até brincar. Mas para isso é preciso se deslocar. Em um trânsito quase parado ou num transporte público lotado. E quem fica estressado e precisa ser medicado, nos hospitais ficará bastante tempo sentado. E é preciso ter muito cuidado quando voltar para casa, para não ser assaltado. Mas para tudo sempre tem um jeito. Basta prestar atenção nas propostas dos candidatos a prefeito ou prefeita. Candidato, obrigado por aceitar o convite da nossa entrevista. A senhora, para governar São Paulo, quais são as suas características para poder tocar a prefeitura? Jaqueto, a minha trajetória foi uma trajetória de gestão em diferentes oportunidades, tanto na iniciativa privada, onde eu trabalhei por 14 anos, quanto na iniciativa pública, quando eu trabalhei no Ministério da Economia
em Brasília com o ministro Paulo Guedes. Depois, também, no terceiro setor, eu fui CEO do Instituto Millennium, que traz um debate sobre políticas públicas modernizantes para o nosso país. Montei o movimento Brasil Sem Privilégios, fui candidata a deputada federal pelo Partido Novo, dirigente partidária. O que eu trago são mais de 20 anos de experiências com políticas públicas de sucesso, que deram certo, né, em cidades do Brasil, mas principalmente ao redor do mundo, para a gente implementar aqui na nossa cidade. Então, eu acredito que essas são as principais qualidades que eu traria para a cidade. E como é que a senhora vê o reflexo desse currículo nas pesquisas eleitorais? Em março, eu percebi que a senhora pontuava com 7% em uma determinada pesquisa. Hoje saíram 2 pesquisas, a senhora está ali um pouco abaixo de 3%. Qual é a avaliação geral que a senhora faz desses institutos? Jaqueto, primeiro, eu não confio em pesquisas, né? A gente teve uma pesquisa interna apenas que me mostra em outro patamar, né, tecnicamente empatada ali, inclusive com a Tabata e com o Datena. Então, eu vejo que tem uma questão aí, porque os próprios veículos de comunicação que contratam as pesquisas e, infelizmente, a gente vê no dia a dia das eleições que as pesquisas erram muito. Eu vou dar 2 exemplos. Aqui no próprio estado de São Paulo, em 2018, o Major Olímpio aparecia em 4º, um pouco menos de um mês antes das eleições, e terminou como primeiro senador eleito. A mesma coisa no caso do meu partido, o governador Romeu Zema. Ele aparecia em última posição menos de um mês antes do primeiro turno e acabou com 42% nas pesquisas. Então, eu tenho uma dúvida sobre essa pesquisa e eu acho que a população em geral também tem uma dúvida, porque acabam que os resultados saem muito diferentes, porque quem decide é o eleitor. Eu gosto de dizer que até o dia 6 de outubro a gente tem um cenário muito aberto. Veja o que já aconteceu nessas eleições. Mesmo entre os outros candidatos, está havendo uma movimentação muito grande do eleitor. As próprias pesquisas falam que mais da metade dos eleitores decidiram por um candidato ou outro, mas por falta de opção. Muita gente mostra também, todas elas, que eu sou a menos conhecida. Então, assim, a gente tem aí vamos dizer, eu acho que o voto ainda não está sedimentado. Eu acho que o eleitor, muitas vezes, infelizmente, ele se interessa por política muito mais perto da eleição. Essa que é a realidade. A gente sabe que, dependendo do pleito, as pessoas, de fato, consolidam o seu candidato na semana antes da eleição. E a gente costuma ter muitas surpresas também por conta disso. Então, o que eu estou vendo é, primeiro, me tornar cada vez mais conhecida, e oportunidades como essa sabatina e os debates me trazem essa possibilidade de ser conhecida pelo grande público, apresentar os meus valores e as minhas propostas. E eu acredito, Jaqueto, que valores são tão ou mais importantes que propostas, né? O eleitor, ele se fia muito nisso e eu acho que eu tenho esse diferencial. E olhando para frente, independente do resultado das eleições, a senhora faria aliança com quem e com quem não faria? Eu já deixei isso muito claro. Eu estarei no segundo turno, vou trabalhar muito para isso e é o eleitor que vai decidir me colocar lá. De qualquer maneira, eu faço parte de um grupo. A eleição Marina não é Marina Helena, eu faço parte de um time, né? Fiz junto o meu plano de governo com mais de um ano pela cidade, inclusive com o ex-secretário do Ministério da Economia, baseado num livro do ministro Paulo Guedes, e vários deles ajudaram. Então, eu gostaria de trazer essas pessoas para trabalharem aqui em São Paulo. Fora isso, dentro do Partido Novo, bons históricos de gestão. O governador, que foi reeleito no primeiro turno, e o prefeito melhor avaliado no Brasil. Eu faço parte desse time. O que eu fiz com tudo isso? Eu treinei 56 candidatos a vereadores do Partido Novo, gente, o 30, que são os nossos candidatos a vereadores. E eu pretendo, sinceramente, independente do resultado da eleição, trabalhar junto a eles para cuidar da nossa cidade. Seja na fiscalização, seja para implementar aquelas propostas que eu trago nesse plano de governo. O meu grande legado vai ser junto desse time. Se acontecer o pior e eu não estiver no segundo turno, eu estarei sempre do lado oposto dos candidatos de esquerda. Então, em momento algum, eu apoiarei ou Guilherme Boulos, ou Tabata do Amaral, ou Datena, porque eu vejo esses 3 candidatos como candidatos de esquerda. Então, é isso. E a diferença da senhora como direita em relação a Pablo Marçal e Ricardo Nunes, quais são? Pablo Marçal, ele se fia muito nisso e eu acho que eu tenho esse diferencial.
Bom, eu avalio o Nunes como um candidato do Centrão, né? Por quê? Porque no seu próprio governo ele tinha secretários de esquerda. A vice do Boulos, a Marta, do PT, estava no seu governo. A mesma coisa como a Soninha. A mesma coisa como eu falei em um dos debates, a questão do seu próprio governo, e ele até tirou do ar, né, um programa chamado Saúde para Todos, que tinha ali também procedimentos, inclusive para a questão de bloqueio hormonal, avaliação de bloqueio hormonal em crianças a partir de 8, 9 anos de idade. Questões assim que me fazem vê-lo como alguém do centro. Ele tem algumas, vamos dizer assim, ele defende algumas bandeiras da direita, mas ele também tem no seu secretariado mesmo pessoas da esquerda. Ele mesmo diz, eu não sabia que isso estava acontecendo. Como prefeito, eu não vejo como você pode dizer que não sabia o que estava acontecendo. Então, eu vejo o Nunes não é de direita. Aí, num confronto em que ele estaria contra candidatos claramente de esquerda, é uma outra coisa, mas eu não vejo ele como um candidato de direita. Em relação ao Pablo Marçal, eu vejo que a gente tem coisas em comum. Os dois são de fora do sistema. Então, nós não temos esse passado político, a gente não vem com essa frente ampla, que significa que você precisa lotear a prefeitura para todo mundo, como acontece com sucessivos prefeitos aqui na cidade de São Paulo. Temos essas coisas em comum e eu vejo que ele traz também propostas da direita. Agora, segundo as próprias palavras do Pablo, ele diz que a pessoa mais capaz de governar a cidade, tecnicamente, sou eu. Então, aí eu deixo você com as palavras dele. Não, a minha preocupação em relação aos últimos dias, candidata, é a mesma insatisfação popular da época de Covas e Maluf. As propostas eram deixadas de lado e os ataques eram muito incendiados. Tanto que no segundo turno, na época do Covas, havia uma pergunta dele para uma criança se era possível, se era legal roubar. Mas nos debates, nos últimos, a senhora observou situações surreais. A senhora vai participar dos outros debates, os próximos. Qual que é a estratégia de campanha a partir de agora? Eu estou há mais de um ano construindo um plano de governo super bem sedimentado. Eu vejo que opções como não só os debates, mas principalmente as sabatinas, são ótimas para explorar no detalhe os planos. Por quê? Porque ali no confronto direto, muitas vezes você tem 1 minuto, pouco tempo para elaborar propostas complexas como aquelas que estão nos planos. E eu acho que, infelizmente, a nossa população não se interessa. Se ela se interessasse, todos os planos dos candidatos estão homologados. E não é muito grande. Se olhar lá, o meu plano tem em torno de 30 páginas, slides, coisas. Então, as pessoas podem procurar. Eu posso detalhar mais as propostas, assim como os outros candidatos. Eu acho, sim, que o nível está muito baixo, inclusive o que aconteceu no debate do domingo, em que o Datena pegou a minha cadeira, deu um rasante na minha cabeça com aquela cadeira e atingiu o outro candidato. Eu vejo que a agressão verbal é muito diferente da agressão física, me incomoda muito mais, né? E eu acho que a gente aqui no país deveria se incomodar muito mais com uma agressão física, né? A gente não pode tolerar, eu acho que um dos grandes problemas da impunidade no Brasil é essa relativização dos ataques. A gente hoje está falando de censura porque a gente começou a achar que qualquer tipo de agressão verbal, às vezes, tem penas muito piores no nosso país do que agressões físicas de fato. Por exemplo, um assaltante que coloca a arma na cabeça de alguém, ele é solto na audiência de custódia. A gente tem um presidente que diz que tudo bem roubar um celular para tomar uma cervejinha. Eu vejo que isso são diferenças muito fortes. Então, e nos debates, só para terminar, nunca é confortável para ninguém, mas eu vejo que, além das propostas, os candidatos têm que mostrar também os valores e aquilo que defendem. Por que, Jaqueto, que é importante isso? Porque a verdade é que os políticos, o que a gente vê aí da tradicional, todo mundo vem com a mesma ideia. Eu vou fazer 100 hospitais, 40 escolas, bararara. Eles só esquecem de dizer que é com dinheiro da população. E que boa parte disso não sai em política pública de qualidade, que boa parte disso fica para privilégios dos próprios políticos, fica para os cabides de emprego, fica para os jogos de carta marcada. Então, é muito simples. Por exemplo, eu vejo que tem algumas propostas, vou te dar um exemplo. Eu falo em dobrar a Guarda Civil Metropolitana. O Guilherme Boulos também.
Só que o Guilherme Boulos acha que a guarda não pode ser armada. É uma grande diferença. Então, num debate como esse, é importante que se diga, poxa vida, mas você sempre votou diferente. Ou a deputada Tabata, não, eu não vou aumentar imposto. Pô, mas por que você vota mais do que o Boulos com o governo Lula lá em Brasília? São questionamentos importantes que têm que ser feitos, entendeu? A senhora citou segurança pública e o vice da senhora é o coronel Priel Neto. E uma das frases que a senhora costuma dizer é tolerância zero. No seu conceito, o que é isso? Tolerância zero, primeiro de tudo, é não passar a mão na cabeça de bandido. Bandido não é vítima da sociedade. A sociedade é a vítima do bandido. Então, em primeiro lugar, aqui na cidade de São Paulo, é gasto 1 em cada R$100 com segurança. Isso me diz que isso não é uma prioridade do prefeito, só que é uma prioridade da população. Então, meu primeiro ponto é triplicar esse orçamento. Eu não quero aumentar imposto de forma nenhuma. De onde você vai tirar? Dos outros 97. Por exemplo, o orçamento de cultura é do tamanho do orçamento de segurança. Será que faz sentido para as dores da nossa população? É uma pergunta que eu deixo aqui. Então, triplicar o orçamento, investir na Guarda Civil Metropolitana, dobrar o efetivo, municiar esse efetivo, treinar esse efetivo para, de fato, proteger o bem mais precioso que é a população. 1 em cada 3 guardas hoje estão em serviços administrativos. Eu não quero eles no escritório, eu quero eles fazendo ronda pela cidade, na hora que os pais vão deixar as crianças nas escolas, na hora que eles estão no ponto de ônibus indo e voltando do trabalho. Outra coisa é a inteligência. Hoje a inteligência não está integrada. Você vai na Cracolândia, tem uma câmera da prefeitura e uma do estado em cima. Por quê? Porque elas não se conversam. Tem 2 centros de monitoramento da prefeitura aqui que não se conversam com o do estado. Então, o coronel Priel, ele foi um dos idealizadores do COPOM, do Centro de Controle da Polícia Militar. A ideia seria levar tudo para lá, para isso tudo estar conversando. A Guarda Civil Metropolitana, ela tem que conversar com a PM e ela tem que conversar com a Polícia Civil. Eles têm que trabalhar em conjunto para enfrentar o crime. A senhora e o coronel Priel pensam em que, por exemplo, nesse perímetro do bairro de Santa Efigênia, por exemplo, que é um centro comercial, negócios, turismo, tem Cracolândia, tem traficantes e tem outros tipos de crimes ali. Dá um exemplo para 4 anos nesse ponto da cidade. Ótimo. Em relação... Tem 2 pontos, né? E a teoria da tolerância zero, ela fala também da teoria das janelas quebradas, que é a parte de zeladoria, que também a gente tem uma proposta interessante para isso, que se chama Bairro no Capricho. Eu até levei para os comerciantes da Santa Efigênia. Por quê? Porque ali se arrecada um absurdo de IPTU. E você ainda tem um lugar sem segurança, às vezes sem iluminação, com a calçada mal feita. Eu poderia dar uma devolução do IPTU para que os próprios comerciantes daquela região resolvessem os principais problemas, né, de segurança, de zeladoria, etc. Então, isso é algo que deu muito certo em outros lugares do mundo. Isso é a parte da zeladoria. Em relação à segurança, é tolerância zero mesmo. A gente viu aí denúncias, por exemplo, de que hotéis fechados aqui na região central que eram usados pelo tráfico. Isso aí deveria ser a prefeitura fiscalizar isso aí, porque ela tem que fiscalizar esses estabelecimentos. Outra coisa... Alguns guardas civis metropolitanos que levavam fluxo para a porta de certos comércios para depois extorquir os comerciantes. A gente não pode permitir isso em São Paulo. A mesma coisa a gente sabe aqui que tem a favela do Moinho, que poderia mudar se a prefeitura desse uma finalidade àquilo ali, que, em parceria, né, com o governo que tem o terreno, aumentasse o potencial construtivo, etc., para que fosse dado um fim naquilo ali e a gente não permitisse, que também é um ponto importante. Então, a prefeitura, o que eu quero dizer, ela tem inúmeras formas, Jaqueto, de combater o crime. E ela não combate. Uma outra dor que eu tenho é o que é feito com os usuários. Por quê? Hoje na Cracolândia tem mais de 90 organizações sociais atuando. O que fazem essas organizações sociais e qual que é a taxa de reabilitação da população, que seria o sucesso dessas organizações? A prefeitura não abre essa caixa preta, entendeu? Então, a prefeitura ela tem que ter metas claras de retirar essas pessoas da situação de dependência e assim pagar essas organizações sociais. Mas elas não são cobradas por isso. Entendeu? Então, isso também é um ponto importante. A senhora abriu vários ícones aí complexos desse sistema em volta da Santa Efigênia. A senhora citou o IPTU. E no plano de governo da senhora, a senhora faz uma propaganda com cartaz nas mãos. Você paga 7 e recebe 2, não é? Então, a senhora mostra que é contrária ao formato de imposto paulistano. O que a senhora pensa em fazer nesse sentido?
A gente tem uma meta clara, que é reduzir impostos. Por que isso? Porque hoje a arrecadação de impostos da cidade de São Paulo é 2,5 vezes por habitante do que das outras capitais brasileiras. Então, significa que a gente está matando o empreendedorismo na cidade, né? E o IPTU também faz parte disso, porque os comerciantes pagam IPTU, a gente sabe que a gente tem uma cidade de serviços, então isso é muito importante, além do próprio ISS também. Então, o prefeito atual, ele fala que é de direita, mas o Haddad morre de inveja dele, porque se você pega ISS em termos reais, subiu quase 40% na gestão dele. Ele fala, não, mas eu reduzi uma outra taxa. Não é isso. Se aumentar acima do que cresceu o PIB, você deveria reduzir todas as taxas, você deveria garantir que você não está extorquindo os moradores e os comerciantes da cidade. Por quê? Porque eu acredito, Jaqueto, que a população é quem melhor sabe o que fazer com o seu dinheiro. A população está cansada de mandar tantos recursos assim para a prefeitura, para o governo do estado, para Brasília, que acaba indo para um monte de privilégio de político, para um monte de cabide de emprego e que não retorna para ela com boa qualidade dos serviços públicos. Por isso que no meu plano de governo eu sempre trago isso. Primeiro, a sociedade para dentro, com transparência radical para saber tudo o que está acontecendo, ajudar nessa coisa, por exemplo, o bairro no Capricho, que é devolver o IPTU para você fazer as melhorias, porque ninguém melhor que os comerciantes e moradores para saber o que o seu bairro precisa, ou então do IPTU verde para ter plantio de árvores, reservatório de água. Por quê? Porque eu acredito na sociedade civil, que se ela estiver de fato for responsável e dentro da prefeitura, a gente vai ter uma qualidade muito melhor dos serviços prestados. A senhora citou a favela do Moinho, que eu conheço, mas para quem não conhece, São Paulo é uma favela enorme embaixo de um viaduto gigantesco lá na Avenida Rude. Lá tem uma central, diz a polícia, do PCC, mas existe uma questão pertinente à habitação popular. A senhora disse, que eu entendi agora, que a senhora quer retirar a favela de lá, é isso? Isso. Mas vamos aos pontos. Uma pesquisa do Instituto Polis diz que se os imóveis ociosos da prefeitura fossem ocupados ou terrenos vazios, 100% da população de rua teria o seu problema resolvido ou 91% das pessoas que moram em ocupações. O que a senhora pensa a respeito disso? Vamos lá. Para mim, o melhor projeto em relação a isso é vender os imóveis da prefeitura e, com esses recursos, melhorar o aluguel social. Por quê? Porque eu não acredito que o ideal seja a prefeitura, porque pode ser pessoas honestas, eu posso contratar empresas honestas, ou pode ser um monte de contratos sem licitação, como acontece na cidade de São Paulo, superfaturado, não sabemos. Então, eu prefiro que o setor privado, com esses imóveis, faça apartamentos. E aí, o que a gente faz pelo setor público? Dá aluguel social para as pessoas. E aí, você vai ter o mercado arbitrando, pessoas querendo alugar e os outros oferecendo seus imóveis. O aluguel social hoje, ele está congelado em R$400 há 9 anos, não dá para alugar nada. Mas se a gente trazer isso a valor presente para os 800, e pode até calibrar um pouco mais para isso, utilizando o quê? Utilizando os recursos das vendas desses imóveis. A outra coisa que eu defendo em relação à habitação é a quebrada com escritura. Hoje, em vários desses lugares, você poderia fazer a regularização fundiária. Primeiro, tem um marco zero de invasões para não haver mais invasão na cidade. Mas, por outro lado, tem lugares que estão há 30 anos no impasse. A prefeitura pode, sim, arbitrar isso, se não for um lugar de preservação ambiental, e você dá a escritura, porque qual que é o grande problema? O crime organizado domina essas comunidades. Por exemplo, para fazer uma casa, muitas vezes, os moradores me contaram, eles tomam empréstimos com o PCC, e aí depois, caso eles não consigam pagar, ele toma o imóvel. Então, imagina, outra coisa, se essa pessoa mora nesse lugar, ela não tem acesso nem a saneamento básico. Ela não tem um CEP, porque não tem rua, é viela. Não chegam serviços nenhum da prefeitura. Então, a nossa ideia é regularizar. E eu falo uma coisa é falar, como diz o governador Tarcísio, outra é fazer. Eu venho com a experiência. Por quê? Porque a cidade de Joinville, nós temos o prefeito melhor avaliado do Brasil, da maior cidade de Santa Catarina. Foi quem mais fez regularização fundiária por habitante no país. E o nosso governador Romeu Zema também foi o estado que mais fez no país. Ele fez 2 vezes mais do que o estado de São Paulo, por exemplo, por habitante. Se eu trouxesse os números deles para São Paulo, seria como se a gente conseguisse regularizar nesse último mandato 100 mil
imóveis. Então, o que eu quero dizer é, se o setor público realmente quiser, tem coisas importantes que dá para fazer. Isso também levaria o desenvolvimento para as periferias. Por quê? Porque nessas periferias hoje você não pode nem abrir um comércio, porque você corre o risco do fiscal vir e levar tudo. Então, a gente leva o desenvolvimento, diminui a questão do trânsito na cidade e dá, de fato, a posse daquela casa para as pessoas. Marina, a rede municipal de educação concentra a maior parte dos alunos do ensino fundamental. E existe uma lei nacional que estabelece que não é possível reprovar o aluno quando ele está na fase de alfabetização, os 2 primeiros anos de vida escolar, onde é muito importante ler e escrever bem. Qual que é a alternativa do seu plano de governo para esse problema? Ótimo. Eu alfabetizei a minha filha aos 6 anos de idade durante a pandemia, como são alfabetizadas todas as crianças ao redor do mundo. Então, para mim, é espantoso. Um exemplo é o Fabinho de Perus, que vai completar 10 anos e agora que está sendo alfabetizado. Não é possível que as nossas crianças fiquem 3, 4 anos atrás das crianças ao redor do mundo. Tem um motivo para ser os 6 anos, porque é o ideal. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, eu quero trazer as melhores escolas particulares para administrar escolas públicas. Por quê? Porque elas têm uma aprendizagem muito melhor, elas alfabetizam muito mais, elas são mais baratas. Pasme, Jaqueto. Hoje, uma escola do ensino fundamental na cidade de São Paulo, um aluno na rede pública, custa R$ 1.650 por mês. Na rede particular, R$ 1.470. Olha a maluquice que a gente chegou e não consegue ensinar o aluno nem a ler nem a escrever. Então, o primeiro ponto é isso, algo que deu certo em muitos lugares do mundo. Por exemplo, em Nova York, das 30 escolas públicas, as 23 primeiras colocadas estão nesse sistema. Em segundo lugar, é remunerar de maneira diferente professores e gestores de acordo com a aprendizagem dos alunos. Então, o que eu quero? Provas trimestrais para os alunos, para ter certeza que ninguém vai ficar para trás. E eu vou remunerar os professores e gestores de acordo com a aprendizagem dos alunos. Eu vou dar um exemplo. Lá em Joinville também, primeiro lugar no IDEB nacional, ou seja, a melhor aprendizagem do ensino fundamental. O que eles fizeram? Eles dão um 14º salário, mas dá para quem? De acordo com a aprendizagem dos alunos, para os professores que vão dar aula e que querem ensinar os alunos. Aqui em São Paulo, o prefeito deu bônus para todo mundo, quem foi ou quem não foi trabalhar. Eu não acho isso justo. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é premiar os bons e trocar os ruins, porque a criança não pode ficar numa loteria de cair com alguém que queira ensinar ou não. Em 2019, foi decidido desativar o Minhocão e transformá-lo até num parque, era uma das ideias. Mas em 2021, um procurador-geral proibiu. O que a senhora pensa em fazer nessa artéria viária aqui de São Paulo, que tem gente morando embaixo e há uma questão de transporte público muito séria aqui no centro? Então, não dá para fazer nada se não resolver a questão do transporte. Então, precisa se ver, eu acho que 2 coisas. Primeiro, levantar todos os valores que teriam que ser investidos e a gente, como sociedade, pensar no melhor uso para isso. Porque, de novo, gente, não existe nada grátis. Eu sei que a prefeitura adora, né, mostrar que fez isso, fez aquilo, mas é tudo com o nosso dinheiro. Eu achei engraçado. O prefeito fica falando, eu asfaltei daqui ao Acre. Obrigada, população, que asfaltou daqui ao Acre. Né, a mesma coisa, o que a gente for fazer com o Minhocão, tem que saber que tem que ser feito um investimento importante ali em transporte, para não parar a cidade. Então, eu vejo que tem que ser levantado esses custos e compartilhado com a sociedade para a gente decidir o que tem que ser feito. E lembrar que tudo sai do nosso bolso. O ônibus, a senhora mantém o valor de R$ 4,40? Qual o plano? A minha ideia, eu trago um plano de tarifas flexíveis. O máximo vai ser R$ 4,40, mas fora dos horários de pico ela vai ser reduzida. Por quê? Porque se a gente conseguir mudar os horários, a gente consegue fazer com que o custo total do sistema caia e pode ficar mais barato o sistema como um todo. Eu vou interromper a senhora para dizer que a senhora tem agora 1 minuto para as considerações finais. Muito obrigada. Bom, queria falar com você que está aqui nos escutando em casa e quer fazer um voto realmente para alguém que tenha os valores e a competência para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. O que eu ofereço para você é aquilo que eu vi dar certo no Ministério da Economia em Brasília, quando eu trabalhei com o ministro Paulo Guedes. O que eu tenho para oferecer para você é o que eu vi dar certo nas gestões do Executivo do Partido Novo, que teve um governador reeleito no primeiro turno e que tem a prefeitura melhor avaliada no Brasil. O que eu tenho de oferecer para você é o que eu aprendi em termos de política pública nos mais de 20 anos que eu tenho de experiência no setor privado, público e no terceiro setor. Por isso, eu te peço
que você vote no dia 6 de outubro, Marina Helena 30, prefeita de São Paulo, para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. Agradeço mais uma vez, candidata, e até a próxima. Muito obrigada. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.